Vocês já pararam pra pensar que tem tantos seriados que começaram super bem, super legais e hoje em dia você nem assiste mais? Ou então aquela série que todo mundo tava falando, mas aí você olhou e viu que já tinha 6 temporadas e você pensou, eu não vou ter tempo pra assistir tudo isso? Hoje em dia, com tantas séries começando e terminando sem nem ter 10 episódios, quando uma dessas séries consegue fazer um sucesso e começa a ter várias temporadas, às vezes fica meio difícil chegar no meio termo entre o que é pouco e o que é exagero. E no vídeo de hoje eu vou estar falando de 5 séries que abusaram da sua estadia. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. E começando a nossa lista, em quinto lugar, o maior show de calouros de todos os tempos. Sim, o próprio American Idol, que apesar dos seus altos e baixos, teve alguns dos seus participantes que conseguiram atingir sucessos enormes, como por exemplo Carrie Underwood, Kelly Clarkson, Chris Daughtry, Fantasia Barrino, Scott McCreery, David Cook, Philip Phillips, Jordan Sparks, Jennifer Hudson, que juntos venderam mais de 51 milhões de cópias pelo mundo. Isso sem contar outros grandes artistas que saíram desse programa que eu não mencionei aqui nessa lista. Senão esse número de vendas teria sido muito maior do que eu tô falando. Claro, a gente não pode negar que conforme as temporadas foram passando, a gente começou a ver um declínio no número de artistas bons e de qualidade saindo do programa. Principalmente depois da 11ª temporada, parece que cessou o número de bons participantes naquele programa. Talvez por conta do grande número de concorrentes como The Voice, X Factor, You Got Talent e alguns outros por aí, a audiência tenha se perdido um pouco, tenha sido dividida e pararam de acompanhar o American Idol. O fato é, com a queda da audiência, o programa que antes levava pelo menos 3 meses para ajudar e dar todo aquele boost de construir um artista para estar fazendo sucesso, acabou se tornando uma coisa que em, sei lá, 1 mês e meio já acabou, porque virou agora, é simplesmente uma apresentação. Parece aquelas apresentações de escola de música no fim do ano, que eles pegam lá os melhorzinhos, põem para cantar um pouquinho e tá tudo maravilhoso. Aliás, a ideia de mudar, né, o ciclo de apresentadores, os ciclos dos jurados para estar avaliando eles, em vez de colocar gente que realmente entende da música e pode ver potencial nas pessoas, eles começaram a colocar artistas que estão muito mais preocupados com a imagem deles. Então é lógico que tudo que aconteça nesse show, eles vão estar falando, nossa, é lindo, maravilhoso, você é demais. E assim, não foi nada bom, para de elogiar esses caras. Isso também fez com que a qualidade caísse. O mais interessante é que em 2016 foi pro ar a última temporada do American Idol. Em 2017 foi a primeira vez em tantos anos que não teve temporada nenhuma, e aí eles decidiram ressuscitar o programa e fazer um formato ainda mais rápido, ainda mais corrido. E, chega, né? Assim, ninguém mais tá fazendo sucesso quando sai desse programa. Pra que a gente assiste isso? Mudando um pouquinho o tom da conversa, saindo dessa parte musical e indo para um estilo de sobrevivência, o Walking Dead está indo para sua 10ª temporada, enquanto o seu spin-off está no meio da sua 5ª temporada. Sem nem contar os jogos de videogames derivados da série que já estão esticando esse tema. A franquia também reciclou quase todos os personagens principais, com exceção daqueles que não têm coragem de interpretar um outro papel na televisão. Já tá mais do que na hora de acabar esse show. Por quê? É impossível, é matematicamente impossível ainda existir zumbis nesse planeta. Sem nem contar as questões meteorológicas que a chuva, ou o calor em excesso, ou o frio em excesso iam fazer com esses corpos em decomposição. A própria natureza já estaria se livrando deles. Em algum momento eles teriam que virar adubo. Fora que eles estão sempre matando milhares e milhares de zumbis todas as temporadas. Eu não sei, a menos que os zumbis estejam se procriando, eu não consigo entender o porquê ter tanto zumbi assim. Aliás, zumbi adulto, porque zumbi de criança a gente quase nunca vê. Acho que foi só no primeiro episódio. De todo jeito, é muito zumbi. Eu acho que a essa altura, depois de 10 temporadas, vamos assumir aí que sejam pelo menos aí 7 anos desde o apocalipse, o único lugar que talvez ainda tivesse zumbi ia ser a Índia e a China. Bom, de qualquer maneira, esse seriado já deu o que tinha que dar.
Agora todo episódio é uma conversinha motivacional, é uma tentativa de esticar um pouco esse lado interno dos personagens. Não importa onde você vá, sempre vão ter suprimentos que não expiram, sempre vai ter espaço para você criar uma nova colônia. A série pra mim podia acabar com de repente todo mundo morrendo, ou então eles encontram a cura, ou então aparecem uns alienígenas e abduz todo mundo, acabou, chega. O que importa é isso, assim, chega de zumbis, pelo amor de Deus. Os Simpsons ocupam o 3º lugar da nossa lista. Eles já foram um desenho animado considerado cult, depois foi considerado popular, depois foi esquecido e hoje em dia está às vésperas da sua 31ª temporada. Você pode até gostar, você pode até ter os seus personagens favoritos, os seus momentos favoritos da série, porque afinal de contas, há 31 anos, com certeza em algum momento você se identificou um pouco mais ou um pouco menos com a série. Mas o fato é, eu duvido que você queira assistir todos os episódios de novo, ou assistir desde o começo e ver quais os episódios que você perdeu e começar a acompanhar toda semana um episódio novo. Meu, 31 temporadas. Avançando um pouco mais na minha lista, vou falar de uma série que até me dói no coração tá colocando ela num vídeo que nem esse de hoje, falando que deveria ter acabado. Uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, como vocês já podem ter notado, que é o Doctor Who, já abusou da sua estadia. A série clássica contava com 26 temporadas, de 1963 até 1989. Teve um filme em 1996 e decidiu ter um reboot. E esse reboot em 2005 já está na sua 12ª temporada. São 38 temporadas e um filme. Tudo bem que esse reboot não foi bem um reboot, né? Ele é meio que uma continuação. A premissa da série até que dá espaço pra gente ter um pouco mais de episódios, um pouco mais de temporadas. Por quê? Se trata de um alienígena que quando ele vai morrer, ao invés de ele morrer, ele se regenera. Todo o conhecimento dele se mantém, todas as memórias, toda a história dele se mantém, mas eles ganham uma nova cara e uma nova personalidade. Então você de repente tem um doutor aí que é sarcástico, de repente você tem um outro doutor que é bobalhão, aí você tem um outro doutor que é ranzinza. O fato dele estar mudando de personalidade ajuda muito porque você está vendo o mesmo personagem, mas com uma personalidade completamente diferente, reagindo de maneiras diferentes a coisas que a gente já viu. Isso acaba até que refrescando um pouco a série. Porém, contudo, entretanto e todavia, a ideia da BBC de estar lançando uma temporada a cada 2 anos para dar uma refrescada nas ideias, a série já está mostrando sinais de cansaço, repetindo as mesmas histórias, ou por já ter ido a extremos completamente diferentes e enfrentando os piores males do universo. A pergunta é, como superar esses eventos anteriores? A série já está caindo em contradição o tempo todo. Eu acho que eles deveriam ter pelo menos tido uma pausa, um hiato grande entre as temporadas, aí uns 5 anos para dar uma refrescada nas ideias, bem melhor do que ficar forçando a barra a cada 2 anos. Por mim, já poderia ter acabado na 4ª temporada com o 10º Doutor, mas eu aprendi, né, que ter o 11º Doutor foi bom porque ele mostra que o 10º e o 12º foram as melhores encarnações do personagem. Que afinal de contas, toda comparação precisa ter alguém abaixo da média, né? Claro que eu não podia deixar a turminha do Supernatural de fora dessa lista, ocupando o 1º lugar. A série começou há muitos anos atrás e ela tinha sido programada para ter apenas 5 temporadas. O cara que programou a série, ele falou assim, a minha história vai ter começo, meio e fim. E aí ele fez isso em 5 temporadas. Cara, foi sensacional. A história realmente era completa. Tinha anjo, tinha demônio, tinha bruxa, tinha fantasma. Meu, tinha de tudo naquela série. De uma maneira bem criativa e muito simples. Cara, era demais. Mas aí descobriram que tava dando dinheiro, né? E aí eles decidiram continuar tirando leite dessa vaca, mesmo essa vaca perdendo todo o peso que tinha. Mesmo essa vaca tendo morrido, eles continuaram tirando leite dessa vaca. Meu, 15 temporadas. E aí eles acabaram tentando reciclar tudo que eles já tinham antes.
Era Vampiro 2.0, era Zumbi 2.0, era Fantasma 3.0, era Lobisomem psicodélico, era irmão que não existia e apareceu, e aí depois ele morre, aí ele volta, aí o pai volta, depois o pai morre de novo, aí a mãe volta, aí a mãe morre de novo, e aí um deles vira demônio, o outro é possuído pelo demônio. Chega, chega, eu não aguento mais ouvir falar desses dois, chega, por favor. E se você gostou da nossa lista, deixa aquele seu joinha aqui no vídeo. Se você tem algum outro seriado que você acha que abusou aí da permanência na televisão, que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. E se você quer ter vídeos falando sobre as novidades de séries e algumas listas como essas, não deixa de se inscrever e deixar aquele sininho ligado. Vejo vocês na próxima, galera!